A inteligência artificial é uma realidade, está muito mais perto da sua loja do que você imagina. E não é só uma moda. E é sobre isso que a gente vai falar no episódio de hoje. Vamos lá? Seja muito bem-vindo ou bem-vinda ao podcast Loja Única. Aqui nós falamos das estratégias para ajudar você a unir loja física e online para ser a primeira opção do cliente, alavancar as vendas e ter faturamento de Natal todo mês. Tudo através do marketing de loja única. Eu sou o Francisco. E eu sou a Luísa. E no episódio de hoje nós vamos falar então sobre inteligência artificial. Esse que é um assunto que está na moda, mas será que é só moda? Será que é só um hype? Né? Será que é só isso? Será que essa tecnologia é algo muito complexo e caro? Ou será que você pode usar no seu negócio para ganhar tempo, para vender mais, para ser muito mais produtiva? É sobre isso que a gente vai falar hoje, e então acho que começamos pelo começo. Começar pelo começo, neste caso, é definir o que é inteligência artificial, ou talvez você já tenha escutado ou visto aquela expressão IA. E aí, claro, fui lá, pesquisei no Google, não perguntei ainda para a própria inteligência artificial, e a resposta que veio foi: é um conjunto de tecnologias que permitem aos computadores executar uma variedade de funções avançadas, incluindo a capacidade de ver, entender e traduzir idiomas falados e escritos, analisar dados, fazer recomendações e muito mais. Bom, que definição complexa. Traduzindo da tradução, né? Vamos ajustar isso para uma linguagem mais direta ao ponto, mais realista. É usar a tecnologia para facilitar processos aonde quer que você esteja. Seja na sua loja, seja na rede social. E é todos os processos que são desenvolvidos por nós mesmos. Na prática, a inteligência artificial vai fazer você ganhar tempo e resolver aqueles problemas onde provavelmente você trava ou perde muito tempo. E você deve ter uma lista aí que você está lembrando agora de coisas que te tomam muito tempo, porque no fim das contas todo mundo fala, a gente ouve essa queixa todos os dias, que falta tempo, que o dia tinha que ter 30, 40 horas. Pois então tem uma boa notícia para te dar. A inteligência artificial vai te ajudar nisso, porque ela consegue otimizar esses processos, facilitar a vida, né? Lembra aquele dia que você pediu a Deus: Deus, eu preciso de 30 horas para conseguir fazer tudo que eu quero? Pois é, chegou. Bem-vinda! Você conquistou esse pedido usando de forma correta, da forma certa, a inteligência artificial no seu dia a dia. É para dar adeus a alguns daqueles trabalhos burocráticos, aquelas coisas que a gente trava, ou até trava por talvez não ter uma criatividade, tá um pouco focada numa visão única sobre algum determinado assunto. Eu estava lendo sobre inteligência artificial, agora eu não me lembro exatamente de quem, então eu não vou saber da fonte. Mas basicamente dizia assim: antigamente nós, seres humanos, precisávamos aprender a linguagem dos computadores para conseguir conversar com o computador. Então, a linguagem de programação, aqueles códigos, enfim, códigos, né? JavaScript e por aí vai, né? Eu não entendo muito disso. E hoje o que acontece é: o computador aprendeu a nossa linguagem. Então, basicamente, se você quer conversar com o computador, você só precisa saber falar português ou inglês ou a língua que for, porque ele aprendeu a se comunicar. Então, de uma maneira bem mais simples do que o conceito do Google aqui, né? E tá tudo certo, é só porque a gente... Só estamos replicando do Google neste caso. A gente foi só buscar na fonte, mas de uma maneira muito mais simples. A inteligência artificial é como se você tivesse junto ao seu lado uma pessoa extremamente inteligente. Então pensa aí, vamos ressuscitar o Einstein, pronto, gente. Pode ser uma pessoa extremamente inteligente que vai te responder sobre qualquer assunto, porque ela entende das coisas muito rápido, ela tem habilidades que ela consegue desenvolver de forma muito rápida. Então a inteligência artificial veio sim para mudar, não é uma moda, nós vamos falar mais sobre isso, e ela tem várias possibilidades para o seu negócio que a gente vai explicar ao longo desse episódio. A gente tá frisando muito essa questão de não ser moda, porque, por exemplo, há um tempo atrás, até acho que no começo desse ano passado, muito se falou, por exemplo, na própria NRF, que é a maior feira de varejo do mundo, que acontece em Nova York,
falar de metaverso, IA e tal, e o metaverso, por exemplo, é algo que é extremamente distante. Resumidamente, e talvez não é uma definição totalmente 100% correta, mas assim, da minha visão de metaverso é criar uma realidade paralela. Enquanto a IA é facilitar os seus processos. É uma coisa que chegou para mudar um pouco a dinâmica do nosso dia a dia. Da mesma forma que o próprio computador chegou, depois chegou a internet, depois chegaram as redes sociais. Eles foram mudando a dinâmica, por quê? Porque eles foram inseridos no nosso dia a dia. Então, o computador, ele veio para a gente conseguir, por exemplo, antigamente, você da sua loja, ou seu pai, por exemplo, anotava os pedidos num caderninho. Aí você chegou, trouxe o computador e colocou numa planilha. Agora tem um sistema para organizar essas informações. Então, é toda uma evolução que vai acontecendo e vai facilitando os processos para garantir que os dados e as informações sejam as mais fiéis possíveis. E até pensando aqui agora, uma coisa que a gente mesmo fez e não tinha se dado conta. Antigamente, na nossa época de colégio, a gente fazia as pesquisas na Barça, ia no livro lá, pesquisar na biblioteca. Hoje, coloca no Google e tem as informações. Então, a internet, essa pesquisa, ela vem facilitando. E o caso da inteligência artificial é exatamente para isso, facilitar processos do dia a dia. Isso aí. Você que não sabe o que é Barça, depois procura lá no Google. Verdade. Ou na inteligência artificial que ela vai te explicar. Essa questão do metaverso, por exemplo, é meio distante na minha visão. Também acho, um pouco. Inteligência artificial é bem diferente. A inteligência artificial, na minha opinião, vai ter um impacto tão grande ou maior do que a própria internet em si, do que as redes sociais. A gente está falando aí, até é um papo mais filosófico, mas tem vertentes que falam que vai acabar com muitas profissões, vai acabar com vai gerar problemas, inclusive, de quantidade de empregos para a população. Enfim, eu opto por escolher uma linha um pouco mais positiva. Eu entendo que a inteligência artificial vai agilizar muito, que nem a gente falou aqui, facilitar a vida, facilitar processos. Então, a inteligência artificial vai trazer muito mais produtividade. Esse é o ponto, essa era a palavra que estava faltando. Produtividade, é verdade. Produtividade é o X da questão. E se você parar para pensar, existem várias profissões de antigamente que desapareceram ou são muito raras hoje em dia, como, por exemplo, sei lá, telefonista, datilógrafo, assessorista que vai apertar o botão para subir o elevador. Então essas profissões elas acabam se tornando obsoletas e a mesma coisa vai acontecer com muitas profissões da inteligência artificial. Já tem vários mercados que estão sendo altamente impactados. E aí qual que vai ser a grande diferença? Aquele funcionário, assim como acontece hoje, na sua loja você quer contratar um funcionário. Um funcionário tem 2 funcionários, um deles sabe vender, faz tudo certinho lá na loja física, o outro tem as mesmas características, mas ele também sabe mexer com as redes sociais, ele faz vídeo, ele grava live, ele faz um monte de coisas. Qual dos 2 funcionários tem mais valor para o seu negócio? Traz mais resultado, traz mais vendas. Então, são adaptações que acabam sendo necessárias para o negócio. Ou seja, a segunda opção vale mais. Com a inteligência artificial vai acontecer a mesma coisa. Aquela pessoa que sabe, entre aspas, pilotar a inteligência artificial, essa pessoa ela vai ter mais valor também. E muitas profissões ou elas vão se reinventar ou elas vão mudar e definitivamente o mercado de trabalho vai mudar, já está mudando e a inteligência artificial já está presente muito mais perto do que você imagina aí no seu negócio. E tão perto que a gente já identificou 3 erros de quem usa ou pretende usar a inteligência artificial no seu dia a dia. Mas antes de falar sobre esses 3 erros, eu quero trazer um recado aqui muito importante dos nossos patrocinadores, a Cabidário, que é uma empresa que é voltada para os lojistas, para que você possa montar a sua loja perfeita, seja você que está montando o seu negócio agora do zero ou está querendo reformar. A Cabidário é a melhor opção para você encontrar projetos para desenvolver a sua loja, como também toda a parte de araras, expositores, cabides, manequins,
tudo você encontra com a Cabidário. E quem acompanha aqui a Vitrine Perfeita pode garantir o seu cupom de desconto. Aqui na tela tem todas as informações. Entre em contato com o pessoal para ter a sua loja maravilhosa. Aqui embaixo no link, então, você vai ver na descrição o link para entrar em contato com a Cabidário. Quer ter uma loja bonita e atrativa? Conversa lá com eles. Já aproveito também, antes da gente falar desses 3 erros, se inscreve aqui no canal, já aciona o sininho, né? Claro. Curte o vídeo, que isso é muito importante para a gente saber se você está gostando desse conteúdo. Então já fica o recado aqui também. E agora a gente vai falar um pouco sobre 3 erros, porque no momento em que a gente estava preparando o conteúdo desse episódio, a gente estava nas nossas conversas, a gente identificou 3 erros que são cometidos por pessoas que usam a inteligência artificial no seu negócio. Então aqui a gente está falando especificamente para quem usa para negócio, com a finalidade de negócio. E o primeiro erro é usar só para entretenimento, só para se divertir, para brincar. Então, aquela história assim, foi num churrasco lá com os amigos, e aí um dos amigos falou, ei, já viu aquele negócio do ChatGPT, do Midjourney, não sei o que e tal? Como assim? Me mostra. Midjourney? E aí entra lá e começa a olhar, e aí, e aí tu conversa com o ChatGPT, e daí começa a usar a ferramenta de inteligência artificial, mas só para fazer piada. Então, por exemplo, quem que é melhor, o Inter ou o Grêmio? Ou qual foi o personagem do Antônio Fagundes na novela Rei do Gado? Ou qual que é a melhor cidade para passar o ano novo? Rio de Janeiro ou São Paulo? Qual que é a cor do ano? Aí vai fazendo umas perguntas assim aleatórias, né? Então, tudo bem, você até pode usar isso, né? Tava ouvindo um podcast esses dias e o Bruno Piscinini falou sobre... Antigamente existia uma ferramenta que se chamava o fabuloso gerador de Lero Lero. Não só antigamente, a Alexa possui um aplicativo dentro dela. Então, que ele usava, ele comentou que ele usou uma outra vez para criar textos que não diziam nada com nada. Então, se você pode usar... E se você fizer isso, você está cometendo um erro, né, na nossa opinião. Você pode usar a inteligência artificial para ser uma incrível geradora de lero-lero, que não vai falar nada com nada ou que vai trazer informações que não acrescentam nada para o seu negócio. Não vão fazer você ganhar mais dinheiro, não vão fazer você atrair mais clientes, não vão fazer você vender mais, se destacar. E é um erro exatamente porque não tem esse intuito, ela só tá ali pra, né, jogar as informações. Ontem mesmo eu estava conversando com uma aluna nossa que se chama Andréia, ela é de 15 de novembro no Rio Grande do Sul, uma cidade do interior, e ela já está usando a ferramenta de inteligência artificial da Vitrine Perfeita, que é a Amélia, depois a gente vai falar um pouquinho mais, e ela estava comentando comigo que ela usa muito, por exemplo, para fazer legendas. Então, o que tinha? Ela já tinha um trabalho de posts lá no perfil da rede social dela, e agora, com a inteligência artificial, ela não tem mais aquela... Eu até ia procurar aqui aquela história de pegar um papel em branco, né? E sentar, e agora, o que eu escrevo aqui? Então, aquela legenda, nossa, o que eu faço? Como é que eu descrevo esse post? Então, ela usa a inteligência artificial, nesse caso a Amélia, e aí ela já consegue sair com a legenda pronta, daí ela usa essa legenda nos posts e isso faz com que ela tenha muito mais possibilidades de vender, muito mais alcance e tudo mais, porque ela já foi pensada, estruturada para dar esse resultado. Olha, eu posso te afirmar, e se você está nos escutando, nos vendo aqui, não tem uma loja que eu, nos últimos tempos, tenha feito a análise que não tenha um post, que não tenha nenhuma legenda, nenhum comentário, nem nada. Então, tem muita gente que deixa de escrever a legenda, por exemplo, que é um ponto de contato para o cliente perceber valor e ter vontade de comprar o que você tem para oferecer, porque simplesmente postou e lá deu um tique de publicação feita no dia das redes sociais. Então tem que ter muito cuidado com isso, porque a legenda é um ponto de contato com o cliente. A gente tem um episódio aqui do podcast Loja Única que fala sobre redes sociais, mas fica o convite. Pegando um gancho aqui, quando você faz um post da sua loja nas redes sociais, você pode conectar com o cliente em vários pontos, desde do post, da legenda, do vídeo, de uma forma de apresentar, de outra. Então não ignore isso. Esse exemplo aqui da legenda é muito útil, muito válido,
porque faz com que o post seja mais completo. Esse é o ponto. Exato. Bom, e o segundo erro que a gente identifica aqui é querer usar tudo ao todo tempo, assim, aquela situação de ouviu falar de ChatGPT, de Leonardo, de Midjourney, de Perplexity. Eu tô até colando aqui, que tem tantas opções e tantas possibilidades, e claro, cada um com a sua função, que daí a pessoa começa a ter um pouco de FOMO, pode-se dizer. FOMO é Fear of Missing Out, ou seja, tá acontecendo algo lá, eu não estou participando, gostaria de estar lá e não sei, não fui convidado e não sei nem como entrar. E aí fica aquela função de, meu Deus do céu, como é que eu faço? São tantas opções. E aí muitas vezes as pessoas simplesmente travam. Eu não sei onde ir, não sei como fazer. Deixa pra depois. E aí quando viu, a onda passou, você não surfou e depois vai tendo que correr atrás pra conseguir se atualizar. Eu já vi... Eu recebi de um amigo meu no WhatsApp essa semana um guia com opções de ferramentas de inteligência artificial. Esse guia tinha 500 ferramentas. Pouca coisa. Aí eu olhei a primeira, a segunda, a terceira página e pensei, não, mas isso aqui eu vou ficar louco, né? Então, por exemplo, aquela história, se você já deve ter visto algum vídeo no YouTube ou sei lá onde, que fala assim, você precisa usar essas 17 ferramentas de inteligência artificial, as 52 ferramentas que você precisa incorporar no seu dia a dia. Isso é loucura, porque vai fazer com que você não fique bom em nenhuma das ferramentas, faça um pouco de cada coisa, aí quando uma ferramenta apareceu, você troca, quando você estava ficando bom em usar aquela ferramenta, você quer começar a aprender a usar outra ferramenta. Isso me faz lembrar aquela história assim, antigamente as pessoas não tinham resultado porque elas não tinham informações. Não tinham acesso a tantas informações. Então elas não conseguiam fazer acontecer porque faltava conhecimento, era difícil, né? Não tinha nem a Barça, talvez, naquela época, e assim vai. Hoje é diferente. Hoje as pessoas não conseguem ter resultados e travam, muitas vezes porque tem excesso de informações. Elas começam a fazer uma coisa, depois elas vão lá, trocam, depois elas vão lá e fazem. Aí elas perdem tempo com coisas que são inúteis, enquanto elas poderiam estar fazendo outras coisas. Aí ela começa a fazer uma estratégia, a estratégia não funciona na primeira semana, aí ela troca, ela quer fazer outra coisa. Então ela fica pulando de galho em galho. E é essa história do FOMO. A pessoa fica ansiosa porque ela está esperando que a próxima possibilidade vai ser melhor do que essa, ou eu deveria estar fazendo tal coisa, fica se culpando por conta disso. Então esse é um grande problema que a gente vê de pessoas que começam a usar a inteligência artificial e começam... Porque é legal, tem várias ferramentas que tu brinca, se diverte, aproveita e tal, e aí a pessoa começa a explorar e fica meio que viciada, é quase que uma dopamina de ferramentas, buscando aquela próxima ferramenta, quando na verdade... Tem várias que são similares, tem umas que você não precisa usar, tem outras que vão fazer toda a diferença no seu dia a dia. Exato, e aí também tem a questão que é o terceiro erro, que é usar a inteligência artificial sem ter uma estratégia de vendas. Então, por exemplo, assim, vai meio que unindo tudo isso, aí vou testar lá a inteligência artificial, vou fazer umas perguntas lá para ela. Eu fiz esse teste, eu pensei assim, quer saber? Vou pegar uma dessas ferramentas aqui e vou perguntar quais são as tendências do verão 2025. E aí a resposta que veio foi muito contraditória. Por quê? A resposta foi, por exemplo, cores vibrantes, cores neon e tons pastéis. Ou seja, o que eu quero dizer com isso? Se você não tem definido quais são os produtos que você tem na loja, quem é o público que você deseja atingir, alcançar, vender, e você não tem uma estratégia para apresentar esses produtos, tudo serve. A resposta, na verdade, se a gente for olhar com um olhar crítico, ela é vaga. Porque, neon e pastel, opostos? Qual que é o caminho que eu vou? O pastel não é vibrante, né? O pastel não é vibrante e o neon, talvez, será que é o neon? Será que não é? Então, assim, é importante entender se o seu público gosta de neon, se ele gosta mais de pastel. Então, entende que ela pode te dar uma resposta, mas ela vai estar baseada no que o Einstein está pensando.
e não do que de fato você está realmente precisando aplicar na sua loja, precisando qual que é o caminho que você deve seguir, porque perguntar fazer perguntas para elas que são para qualquer inteligência artificial que seja mais focada para o seu negócio, mas não ter uma estratégia por trás para usar essa informação, não vai levar nada a lugar nenhum, né? Continua parada. Isso, e eu vou pensar outra analogia. Vamos supor assim, um parênteses. Em tempos de inteligência artificial, você vai começar a ver agora que aquelas pessoas que... A forma de usar a inteligência artificial é para te ajudar a ser mais produtivo ou produtiva, a ganhar tempo, a fazer mais com menos tempo e com menos recursos. Esse é o ponto principal. Então, esse é o jeito certo de usar a inteligência artificial. Se você só ficar replicando conteúdo de inteligência artificial, isso vai ser rejeitado pelas pessoas, porque as pessoas começam a perceber aquilo que não foi feito por alguém. Então, assim, não tá errado você usar, por exemplo, algumas ferramentas, mas sempre dê o seu toque, personalize, e quanto mais autoral, melhor vai ser o resultado. Com toda certeza. Então, fecha esse parênteses que eu queria comentar aqui. Muito bom. O que eu queria dizer, um exemplo de usar a inteligência artificial sem estratégia. Vamos lá. Um erro muito comum que acontece quando a gente abre um perfil de Instagram, por exemplo, para fazer uma análise, é olhar lá que a loja faz um monte de postagens de conteúdos que são fornecidos pelas marcas. Então, praticamente ela só usa aquelas imagens prontas, imagens de modelos, e fica aquele perfil sem personalidade, que falta humanizar, falta ter a cara da loja. O DNA da loja, a história da própria marca, né? Isso, então, vamos supor que a pessoa, então, ela pare de usar essas imagens do fornecedor, e agora ela começa a gerar só imagens com inteligência artificial. Esses dias eu estava vendo uma inteligência artificial que é muito legal, que você tira uma foto do manequim vestido, e depois o manequim, a inteligência troca o manequim e bota uma pessoa ali como se fosse uma modelo. Então, muito legal. Mas imagina que você começa a usar agora só imagens de inteligência artificial, aí aquele perfil que não tinha identidade porque só usava as imagens de marca, agora ele não tem identidade porque ele só usa imagens de inteligência artificial. Ou seja, está repetindo a mesma estratégia errada, mas com outras ferramentas. Exato. Entendeu? Eu fiz uma longa história, mas deu para entender. O ponto é, não usar a inteligência artificial como uma estratégia de vendas vai fazer você continuar cometendo erros que você já cometia. Então é importante saber o que você quer, organizar os circuitos de vendas, se planejar, ter tudo estrategicamente feito para que você consiga ter mais resultados na sua loja. Até porque ninguém melhor do que você para entender quais são as demandas do seu negócio, o que você tem no seu estoque, quem é o público que você conversa. Então, isso é muito importante porque você já vai, a partir daí, direcionando e entendendo e extraindo de uma inteligência artificial o que de fato você vai precisar, né? E não fica naquela coisa de ficar fazendo perguntas aleatórias ou perguntas que vão te levar a lugar nenhum. E pelo fato da gente receber diversas demandas de lojistas, a gente conversa com lojistas de todo o Brasil todos os dias. E também identificar momentos em que as pessoas travam, né? Definitivamente. A gente resolveu criar uma ferramenta de inteligência artificial, uma assistente virtual para você ter na sua loja. O nome dela é Amélia e você vai encontrar todas as informações aqui embaixo no link. Então, nós literalmente pegamos a inteligência artificial, a gente treinou a inteligência com as nossas estratégias, com aquilo que traz mais resultado, para que a loja seja muito mais produtiva, ganhe tempo, consiga fazer ações que vão fazer a loja crescer e vender mais. E a gente resumiu isso tudo, então a Amélia tem várias funcionalidades, desde criação do tema para o circuito de vendas, ideias para a loja física, calendário de postagem, por aí vai. Tudo isso para que você possa aplicar aí na sua loja, no seu negócio e ter ao seu lado uma assistente virtual que vai trabalhar 24 horas por dia, ela não tem processo trabalhista, ela não fica emburrada, né? E ela vai trazer... Ela tá lá sempre dando as informações. E ela vai trazer muitas e muitas ideias para você
conseguir se destacar e se diferenciar da concorrência para crescer e vender mais. Exato, ela vai ser uma caixa de ferramentas, uma caixa de ferramentas não, né? Uma assistente virtual que vai te ajudar a resolver várias dessas funções, principalmente nessas que você trava. E a partir do momento que você consegue, por exemplo, ter uma nova visão sobre um determinado assunto, por exemplo, ou você sempre vai por esse caminho e ela amplia um pouco essa visão para que você veja novas possibilidades e apresente os produtos de uma nova forma, a partir de novos circuitos de vendas. Então, se você quer conhecer a Amélia, quer ter essa ferramenta, essa assistente virtual ao seu lado aí na loja, aqui embaixo tem um link onde você vai ter todas as informações e você já pode contar com essa inteligência artificial também aí na sua loja. Sobre inteligência artificial, esse era o episódio de hoje. Eu espero que você tenha gostado. Tem algum recado final, Lu? Recado final é aproveite, não tenha medo e dê uma olhada em todo o conteúdo aqui da Amélia para você começar a já colocar em prática na sua loja e não tenha medo da inteligência artificial porque ela veio para te ajudar e facilitar o seu dia a dia. Escreve aqui nos comentários o que você quer ouvir no próximo episódio e a gente se vê lá. Até mais, tchau, tchau.